Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. A jornalista e apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca de cabelos loiros e longos. Josane veste uma blusa preta e usa um pingente dourado em formato de cruz. Ela está sentada em frente a uma parede bege ao lado de uma planta. Ministério do Turismo. Conosco está a intérprete de Libras Raíssa Medeiros, que fica conosco até o final. No canto inferior direito está a janela de Libras, com a intérprete Raíssa Medeiros. Gravados com autores do Brasil, do mundo, de Minas Gerais. Hoje a gente tem a alegria de receber um autor mineiro, então eu quero que você que está aí nos assistindo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para ser notificado sempre que o novo programa entrar no ar. Hoje a gente tem a alegria de receber um amigo, um parceiro mineiro, escritor, Léo Cunha. Bem-vindo ao Sempre um Papo, parabéns pelos seus 30 anos de trajetória na literatura. Obrigado, Josane. Prazer conversar com você. O escritor e professor Léo Cunha é um homem branco de cabelos escuros e curtos. Léo veste uma camiseta azul claro e está sentado em frente a uma prateleira com diversas de suas publicações. Borges, Araxá, Itabira. Então é sempre gostoso falar sobre literatura infantil, que é minha praia, especialmente esse ano, né? 2023, que eu estou completando 30 anos, né, da publicação dos meus primeiros livros, lá em 93. Então é um ano de celebrar. Isso, Léo. Léo, antes da gente entrar aqui na nossa conversa, eu quero te convidar e quem está nos vendo aqui pelo canal do YouTube do Sempre um Papo, para assistir um vídeo institucional do Instituto Cultural Vale, que é um dos nossos patrocinadores. A gente volta num minutinho. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Agora sim, a gente volta para começar a conversa aqui com o Léo Cunha. Antes eu vou ler uma biografia bem resumida do Léo, porque nesses 30 anos só de literatura tem muita história. O Léo nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais, em 1966, é doutor em artes pela UFMG, mestre em ciência da informação também pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em jornalismo pela PUC Minas. O Léo recebeu diversos prêmios literários, como Nestlé, Biblioteca Nacional, Jabuti, João de Barro, Adolfo Eisen, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Teve mais de 30 livros selecionados para programas governamentais, como o Programa Nacional Biblioteca da Escola, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Programa Nacional do Livro Literário, dentre muitos outros. Traduziu cerca de 30 livros de literatura infantil e juvenil, de autores como Gabriela Mistral, Antônio Charmeta, Charles Dickens, Jonathan Swift, Júlio Cortázar, entre outros. É professor universitário desde 97, em cursos de graduação e pós-graduação. E em 2023, como a gente já falou, o Léo completa 30 anos de literatura, com mais de 80 livros publicados, incluindo livros infanto-juvenil, de poesia e de crônicas. Bem resumida, né, Léo? Sua biografia. A minha trajetória é muito dispersa, né? Assim, eu fui, meu doutorado, por exemplo, foi na Belas Artes, eu estudei as comédias no cinema, meu mestrado foi na ciência da informação, eu estava estudando internet, fiz uma especialização em literatura infantil, graduei em jornalismo, publicidade. Então, eu acabo me interessando por muitas coisas, né? Eu tenho um espírito muito curioso, assim, gosto de explorar várias áreas, mas, no fundo, tudo tem a ver com contar histórias, com comunicar com o público, né? Com construir personagens, construir histórias. É isso que me fascina. E é o que tem em comum entre todas essas minhas atividades, como escritor, como tradutor, como professor, como jornalista,
eu acho que estão sempre em torno disso, né? De contar histórias, de falar de personagens, de trajetórias interessantes, é o que me fascina. É uma vida de estudo, assim, que vai acumulando uma bagagem para trazer tantos assuntos, né, tantas temáticas que você aborda nos seus livros. Antes de a gente entrar exatamente, assim, na sua produção literária, você está completando 30 anos de carreira, mas você nasceu ali no berço já, né, da literatura, com a sua mãe, que é escritora, também editora. Eu quero que você conte um pouquinho lá do início, do menino Léo Cunha, como é que foi sua infância em meio aos livros, a adolescência, até chegar aí na sua primeira publicação, Léo. Eu gosto sempre de dizer que eu fui muito privilegiado, eu tive uma infância muito privilegiada, né, de, de viver rodeado de livros. Não só minha mãe tinha muitos livros em casa, como também ela abriu uma livraria quando eu estava no final da minha infância, início da adolescência, né, a livraria Miguelin, em Belo Horizonte, e eu também frequentei muito essa livraria. Então, toda a minha infância e adolescência foi muito repleta de histórias, muito repleta de livros, de revistas em quadrinho, também de peças de teatro. Também tive essa sorte de frequentar muito cinema, teatro, né? O mundo cultural sempre foi muito vivo na minha família, né? Meus avós eram músicos. Então, assim, a cultura e a arte sempre foi muito forte para mim. E aí, quando eu cresci, fui fazer, né, fiquei adulto, fui fazer faculdade e tal, me formei em jornalismo, trabalhei como jornalista, fui professor de jornalismo muitos anos, inclusive seu professor, né, José? Sim, meu querido. Mas, paralelamente, eu fui desenvolvendo o trabalho como escritor, né? Não tinha como fugir, né, dessa minha trajetória toda de leitor, né? Sempre li muita literatura e muita literatura infantil, né? Então, quando eu comecei a escrever, foi natural que eu também me voltasse para esse público, né? O público da infância, que eu acho que que eu conheço muito o que já foi produzido até agora e me fascina muito esse universo. A literatura infantil, você entrou nela por causa dos seus filhos? Por qual motivo assim, que você se interessou mais por esse gênero? Isso é bem Filhos interessante. não, né? Porque talvez os filhos tenham vindo depois. Essa pergunta é muito interessante, porque existe na história da literatura infantil brasileira, eu acho que mundial também, mas no Brasil isso é bem claro, existem muitos escritores que começam a escrever para criança quando tem filhos, né? Ou eventualmente quando tem netos, mas a maioria quando tem filho. E aí escreve ali 3, 4 livros infantis, e os filhos crescem e esses autores param de escrever para criança, né? Porque eles estavam escrevendo para aqueles filhos, né? Eles queriam conversar, contar histórias ou poemas para aqueles filhos. No meu caso, não. No meu caso, eu, muito antes de ter filhos, minha filha nasceu em 2000, né? Então, muitos anos antes, eu já me dedicava para a literatura infantil, né? Porque eu convivi muito com esse tipo de produção, com escritores, com ilustradores, com editores, e principalmente com muitos livros, né, escritos para criança toda a minha vida. Então, eu me interesso pela literatura infantil, né? Não escrevi para os meus filhos, né? Tanto que agora minha filha também já está com 22, 23, aliás, e eu continuo escrevendo, né, na literatura infantil, literatura juvenil também. Né? Você falando que os filhos crescem, né? Me chamou a atenção nesse livro, que é um dos seus livros os mais recentes, que você lançou no ano passado, que é o Domingo na Praça. Josane segura nas mãos o livro Domingo na Praça, de Léo Cunha. A capa mostra diversas crianças brincando em uma praça arborizada e com balanço. E aí eu fiquei pensando que me deu saudade também quando eu li, e desses momentos, e pensando nisso, de conversar com você a respeito desses livros infantis, que os pais amam também, que é meio que... Eu acho, assim, eu acho que a boa, eu sempre falo isso, né? A boa literatura para a infância, ela também fala com a infância dos pais, né? Ou dos tios, dos avós, dos professores, do adulto que está lendo aquilo ali, né? Então, o bom livro infantil, ele também vai ter, de alguma maneira, uma capacidade de
encantar, de fascinar, de provocar memórias, emoções, né? Divertir, assustar, seja o que for, para o adulto que está lendo junto com a criança, ou para a criança, ou com a criança. E então esse livro é um bom exemplo disso, né? Ele fala desse universo, são poemas que falam desse universo da pracinha, né? Que todo mundo, em algum momento da vida, né? Frequentou com filhos, e ou as crianças estão frequentando com os pais, né? Com os irmãos mais velhos. E aí são poemas que falam de momentos aí da pracinha, né? Tem alguns que falam né, dos brinquedos, alguns que falam de balões, de brincadeiras, né, de palhaços, de bolha de sabão, as coisas mais variadas que acontecem ali, né, com poemas curtos, rimados, bem musicais, e esse aí é para crianças bem pequenas mesmo. Ô, Léo, e as ilustrações para livros infantis, assim, esse aqui especialmente da Marília Pirillo, são lindas, né? E elas trazem, eu acho que tem esse papel também, né? De trazer além do texto, né? Pedir para comentar sobre esses parceiros seus aí, de ilustradores desses anos todos. Eu acho muito legal essa pergunta. O ilustrador ele não está simplesmente repetindo, ou não deve simplesmente repetir o que está no texto, né? Ele deve ajudar a criar um universo ali, dialogar com aquele texto. Então, esse livro, por exemplo, a Marília fez num formato panorâmico, né? Se você abre o livro, você tem uma praça enorme, né? Em cada página você tem um panorama dessa praça, de várias coisas acontecendo. É como se fosse aqueles filmes assim, com um formato bem alongado, né? E é muito legal, porque a gente vê um tanto de coisa acontecendo, né? Tem um ponto central que o poema está tratando, mas tem outras coisas acontecendo de um lado do outro. A Marília trabalhou isso muito bem. E eu tenho tido muita felicidade com meus ilustradores, né? Eu tive sorte de trabalhar com os maiores ilustradores da literatura infantil brasileira, né? Vários premiados, como André Neves, como Roger Mello, Nelson Cruz, Marilda Castanha, Graça Lima, Eliardo França, Salmo Dança, Flávio Fargas, só fera, né? E eu acho que a boa parceria é essa, né? Quando o ilustrador não está ali só cumprindo um papel de enfeitar o livro, decorar o livro. Não é isso, não é esse o papel da ilustração. O papel é dialogar com aquele texto, ampliar o texto, né? E dizer coisas que estão para além do texto. Eu tenho tido muita felicidade com esses meus parceiros ao longo desses 30 anos. Geralmente, quando você finaliza o texto, você manda para eles e deixa livre, ou existe aí uma conversa? Como é que você lida com essa parceria com os ilustradores, Léo? Olha, não tem um procedimento único, uma regra, não. Tem livros que eu já vou criando, dialogando com o ilustrador, né, que a gente vai trocando ideias antes, né, e a gente já apresenta o projeto quase pronto para a editora, né, texto e imagem. Então, especialmente alguns ilustradores, eu tenho feito bastante isso. É o caso do Salmo Dança, que é um ilustrador que eu gosto muito lá do Rio. É o caso do Flávio Fargas. São ilustradores que a gente já vai trabalhando antes. O Rampaz, o Alexandre Rampaz também, a gente tem feito isso. Mas já discute antes, ao longo do processo, a gente vai pensando o diálogo do texto com a imagem. Mas, em alguns casos, eu mando o texto e a editora escolhe um ilustrador, ou eu, junto com a editora, discutimos para escolher convidar um ilustrador. E então os dois processos funcionam muito bem, né? Eu acho que às vezes vem o texto antes, às vezes o texto e a imagem vão juntos. E já aconteceu até de eu fazer livros que a imagem veio antes, né? O ilustrador me mandou imagens e eu criei texto em cima da imagem. Eu já fiz alguns livros dessa forma e gosto, inclusive, de trabalhar assim também. Então, cada um é uma experiência diferente e sempre o resultado final é o que importa. Ficar um livro interessante, ficar um livro que né, emocione a criança, ou que faça rir, ou que faça chorar, ou que faça, né, refletir, mas não pode deixar o leitor
incólume, né? Tem que, de alguma maneira, mexer com o leitor. Incluir ele na história, né? Na hora de pensar. Ô, Léo, ainda dentro da literatura infanto-juvenil, eu vi que você disse uma vez aqui, não sei se foi um desses livros que eu li, agora eu estou sem saber onde que eu vi, que o livro infanto-juvenil ele não tem que ensinar nada, né? Que ele tenha que encantar. E esses livros todos seus têm esse encantamento, né? Mas quando você traz uma história, você pensa nessa reflexão que pode trazer também. Ela não tem que ensinar, mas ela, de alguma forma, fazer refletir, né? Isso, são coisas bem diferentes, né? Quando eu falo assim que não deve preocupar em ensinar, é quando você está fazendo um livro com o objetivo principal é passar uma lição de moral, ou passar um certo tipo de comportamento, um modelo de comportamento, né? Ensinar a criança a respeitar o pai, a salvar a baleia, coisas que são até muito importantes aí né, na nossa vida, mas não é o papel da literatura ficar né, dando essas lições. Isso é papel de outras instâncias, né, da escola e tal. A literatura, ela, claro, que ela também vai passar uma visão de mundo do autor, né, vai fazer o leitor pensar algumas coisas, refletir, repensar, né, e relacionar com tudo que ele já viveu. Mas isso é o papel da literatura, né, de abrir as portas, abrir as janelas, e não fechar. Né? Quando eu falo na literatura que não deve passar lição, porque a lição ela está fechando, né? Está sendo uma coisa convergente, buscando todo mundo que lê vai ter mais ou menos a mesma conclusão ali. E a literatura é o caminho contrário, né? Cada um vai poder, a partir daquele texto, relacionar com outras leituras, com sua vida, com suas emoções, com seus gostos, com seus desgostos, e aí fazer a sua leitura. Então, é um processo bem mais aberto do que de uma lição que a gente está buscando todo mundo chegar no mesmo ponto, né? Você tem livros, Léo, infanto-juvenis, assim, adotados por programas, né, governamentais, que eu penso que é devido à temática também que você traz, né, que você trouxe nesses livros, que auxilia de alguma forma ali na educação. Eu queria te pedir para falar a respeito disso, dessa escolha, né, dos programas, de que forma que você recebe, né, quando um livro seu é selecionado para ser usado em escolas, em programas educacionais assim do governo. Eu acho que para o autor é muito bacana saber que o seu livro vai estar em várias bibliotecas públicas ou em várias escolas, geralmente escolas públicas, no caso desses programas tipo PNBE, PNLD, né? E essas compras geralmente o edital contempla a compra de dezenas de títulos, né? E que são muito variados em temática, em gênero, então entra poesia, entra teatro, entra conto, entre histórias tradicionais, entram histórias de temática africana, de temática indígena, enfim, é uma mescla de vários elementos ali que entram, né, que são contemplados nesses editais. E eu acho que o que vai contar mesmo, acho que é a qualidade do livro, né? Se é um livro bem escrito, bem ilustrado, bem editado, né? Que vai ajudar a criança, o leitor, criança, a primeiro ser um bom leitor, né? Ser um leitor interessado, fascinado, porque eu acho que o papel mais importante da literatura é fazer a gente gostar de ler, né? Porque quanto mais a gente lê literatura, né, mais a gente vai desenvolver uma sintonia fina de enxergar o mundo, de enxergar as relações humanas, né, de enxergar o ser humano. E isso você não precisa estar querendo ensinar nada. Né? Só o fato da pessoa ler vários livros de literatura, ela vai, né, vai introjetando, incorporando várias visões de mundo, de vários escritores, maneiras de encarar conflitos, maneiras de se relacionar, tipos de emoções, tipos de desafios, isso tudo que é a riqueza da literatura. Então, eu acho que esses programas de compras governamentais, eles tentam contemplar essa pluralidade da literatura
né? Eu acho bacana deles serem bastante difusos, né? Antigamente, esses programas escolhiam assim, 4, 5 livros e compravam 2 milhões de exemplares de um mesmo livro. Hoje em dia são, sei lá, 200 livros e 200 títulos, 30, 40 mil de cada um. Eu acho que é muito mais legal, então fica muito mais democratizado, muito mais variado, porque vai formando um acervo na escola, né, na escola pública. Hoje em dia, você vai numa escola pública, e eu vou muito às escolas públicas, e as bibliotecas têm um acervo rico, né? Você encontra lá livros de autores de várias épocas, de vários assuntos, de várias regiões, várias origens, e os assuntos também são muito variados, os gêneros são muito variados, as editoras são variadas. Ou seja, os alunos de escolas públicas têm uma biblioteca na escola, já que dificilmente eles vão ter condição de ter uma boa biblioteca em casa, mas eles têm na escola, né, na biblioteca da sua escola, uma pluralidade, uma variedade de livros que ajuda ele pode, né, permitir que ele se torne um grande leitor. Você falou aí do acesso, né, dentro desse assunto, o acesso do aluno aos livros, né, que as bibliotecas das escolas proporcionam. Você também é uma pessoa que viaja muito como convidado de eventos, né, literários, de feiras ou de seminários, enfim. Eu quero te pedir para falar desse papel mesmo, desses eventos como formadores de leitores, né, porque muitas vezes, igual o Festival Literário de Araxá, que você já esteve com a gente muitas vezes, as escolas comparecem mesmo, né? E te pedir para falar isso, dessa parte importante que os festivais cumprem de levar também os autores, né, para as crianças e adolescentes conhecerem. Nesses meus 30 anos de literatura, eu fui percebendo cada vez mais, de maneira mais clara, isso, que ser escritor não é só ficar em casa e escrevendo e mandando os livros para a editora e depois, né, espera o pagamento dos direitos autorais em casa. Né, eu acho que tem autores que até por timidez ou por, sei lá, porque não gostam de sair, acabam fazendo isso, escrevem e entregam para o mundo, né? Mas eu sou de um outro tipo, né? Eu gosto de interagir com os leitores, eu gosto de visitar escolas, eu gosto de participar de feiras de livro, conversar com professores, conversar com bibliotecários, conversar com criança, com adolescente. Sempre que me convidam, eu topo. Acho que isso é muito importante, que eu lembro de quando eu era criança, como eu gostava quando ia um escritor na minha escola, ou quando eu ia numa feira de livro e conhecia um escritor. Eu acho que é um momento que faz parte dessa formação do leitor, né? Daquele fascínio de, eu conversei com o escritor daquele meu livro, eu pude fazer uma pergunta para ele, né? Ele assinou meu livro. Tudo isso eu acho que vai fortalecendo a conexão da criança, do jovem com a literatura. Então, eu adoro, né? Eu tenho essa sorte de gostar de viajar e participar de eventos, né? E não tenho nenhuma dificuldade de circular. Sei que tem autores que gostam de ficar mais reclusos, né? Mas cada vez mais, eu estou aberto a circular e participar desse tipo de evento. E agora ainda mais, né, Léo? O Léo anunciou há um tempo, eu achei que fosse agora, mas você disse que desde a pandemia, que está completamente agora se dedicando à literatura, né, Léo? Largou a sala de aula, é isso? Conta para a gente essa novidade também. Não é bem uma novidade, já tem uns 3 anos, né? Bom, durante 25 anos, eu fui professor universitário, né, em cursos na PUC, no UniBH, em cursos de pós-graduação, e gosto muito também de lecionar, mas a coisa de ser professor acaba te podando muito em termos de horários, de dias. Então eu perdia muitas oportunidades de participar de eventos literários, isso que a gente está falando, porque batia com o dia de aula, porque eu tinha prova, trabalho de aluno para corrigir, aquela coisa toda. E chegou num momento que como eu tenho livros, né, eu tenho mais de 80 livros e muitas editoras, muitos convites para eventos. Então eu falei, olha, agora já dei minha contribuição como professor,
já formei jornalistas e publicitários até não poder mais, e agora eu vou focar mesmo na carreira literária. Então, já tem aí 3 anos que mesmo antes da pandemia, eu já estava lecionando só segunda e terça, e deixava de quarta para frente para participar dos eventos. A maioria dos eventos acontece, né, quinta, sexta, sábado. E a partir da pandemia, eu realmente passei a me dedicar totalmente aos eventos literários, não só a escrever, né, isso eu faço em casa, evidentemente, em qualquer lugar, mas também participar dos eventos. E agora a aula só assim, um curso de pós-graduação que me toma poucos dias, né, ou uma oficina, alguma coisa assim. Continuo fazendo com muito prazer, gosto de lecionar, gosto de ter esse contato com alunos, mas, né, hoje em dia eu sou 99% do tempo escritor. Ô, Léo, entrando aqui agora no Léo Cronista, você escreveu muito tempo para jornal também, né, como cronista, e eu quero te pedir para falar um pouco a respeito desse gênero e a gente entrar aqui nesses livros. Tem 2 de crônicas aqui. Josane segura nas mãos os livros A Tela que Nos Habita, cuja capa tem diversos losangos e quadrados de cores diferentes, e O Rock Manda Lembranças, cuja capa tem um fundo roxo com o título escrito nos tons verde claro e branco. Como que você, esse processo de criação, de crônica, e também dá dica, né, para quem quer começar aí como cronista. Olha, eu acho que um dos gêneros mais fascinantes que tem dentro do jornalismo é a crônica, né? É um gênero que existe em outros países, mas no Brasil ele tem uma peculiaridade, assim, né? De ter um humor, uma leveza que em outros países não tem, né? O cronista está ali meio falando do seu dia a dia ou comentando notícias da atualidade, mas sempre com um olhar muito pessoal, né? A gente vê o cronista ali, né, a pessoalidade, a intencionalidade dele, muito mais do que em qualquer outro gênero jornalístico, que o jornalista tende a ficar um pouco mais distanciado, né? E logo eu tive a sorte de começar a escrever crônica ainda muito jovem, né? Antes dos 30 anos, eu fui convidado na época pelo jornal O Tempo para escrever crônicas, e dali escrevi alguns, né, durante um período. Depois eu fui cronista do jornal Hoje em Dia, também durante um tempo, e de vez em quando eu reúno essas crônicas em livros, né? O meu livro, que é o meu best-seller, entre aspas, né, o meu livro que teve mais reedições e que me rende mais convites para visitar escolas e tal, que os adolescentes adoram, é um livro de crônica, esse até que está até aqui atrás, que é o onde que está? Está aqui. Ninguém Me Entende Nessa Casa. Léo segura o livro Ninguém Me Entende Nessa Casa. A capa tem um fundo verde com o título escrito em um balão laranja central. E assim, ele vai esgotando e vai imprimindo de novo. Já foram várias edições, já foi também selecionado para programas de governo, e é um livro que os adolescentes adoram, porque tem um humor, tem uma intimidade assim na conversa, como se estivesse contando um caso no ouvido do leitor, assim, né? Escuta aqui o que me aconteceu, né? E a meninada curte bastante isso, né? E, bom, já publiquei alguns livros de crônica. Ano passado, por coincidência, saíram 2, né? Um deles é o qual que está aí primeiro? A Tela que Nos Habita. A Tela que Nos Habita, que são crônicas que falam da nossa relação com as telas, né? Tem um tema central aí, então ele é separado em 3 partes: telinhas, telas e telonas, né? Então, a primeira parte eu falo do celular, do computador, depois a segunda parte eu falo da televisão, e a terceira parte eu falo do cinema. Nossa relação com o cinema, como que a gente como espectador, né? A gente o que a gente aprende, o que a gente se emociona, o que aquelas histórias contam para a gente, o que às vezes a gente que interfere no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas também. É um livro bem interessante, né, sobre tudo que tem a ver com a presença das telas de todos os tamanhos na nossa vida, cada vez mais presentes, né? Então é um livro bastante atual. E aqui no livro você fala um pouco, você é adepto das redes desde sempre, né, Léo?
A internet, desde que ela começou, assim, eu já estava... Foi na época que me pegou no mestrado, eu estava exatamente pesquisando sobre o texto da internet, a literatura na internet, então sempre fui muito ligado nessa questão das telas. Eu não penso muito assim a tecnologia como adversária do livro, né? Eu acho de forma alguma. Acho que as coisas dialogam, e esse livro é um livro de papel, né, de crônicas, mas que fala sobre esse universo das telas. E o outro... Deixa rapidinho eu voltar aqui, porque no início desse livro você conta como que você usa tecnologia, mas também você está rodeado de livros. E você conta um pouco ali sobre o seu processo de criação, né? Quando você está fazendo crônica. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de criação seu, de estar acompanhado dos autores que você admira ali perto de você enquanto você está produzindo. Pois é. Isso é uma questão que eu acho, é o que eu estava dizendo, né? Eu não considero como adversários, né? Às vezes eu chego em escolas e vem um professor e fala assim: você podia tanto falar para os meninos se afastarem das telas, das redes sociais, porque eles estão precisando de ler mais. Eu falo, não, não é por aí, né? Não é criando uma oposição, uma rivalidade que você vai, ou uma proibição, né? Aí muito menos que você vai conseguir fazer, se tornar um melhor leitor. Eu acho que é muito mais você mostrando como as duas coisas podem conviver, né? E uma das crônicas que eu faço no livro é exatamente falando isso, né? Que quando eu estou escrevendo, agora eu não estou no meu escritório, mas no meu escritório tem muitos livros logo atrás da minha mesa e muitas vezes em cima da mesa também, né? A gente vai convidando esses autores, né, a folhear, a olhar, dar ideia. Da mesma maneira como a internet dá muitas ideias, mas os livros, estando ao redor, também ajudam a gente a dialogar com eles. E você tocou no assunto das suas crônicas, esse livro, né, O Ninguém Me Entende Nessa Casa, trazer esse humor, né? E a gente percebe na sua linguagem, assim, para falar com os jovens, que tem esse humor, né? É importante, você fala de coisa séria, mas você chega ali com aquele humor que a gente fica com vontade de ler mais. Eu acho que os cronistas que eu mais admiro, assim, tem esse humor, tem essa pegada divertida, de sátira, né, ironizar os costumes, o dia a dia. Você pega um Veríssimo, um Mário Prata, um Antônio Prata, né? São caras que falam dos temas mais variados, às vezes coisas profundas, mas sempre com uma pegada de humor. Eu me aproximo muito dessa linha aí. Outra crônica aqui desse livro que me chamou a atenção é a Filhotes do Folhetim, que você usa a crônica também para conversar com os jovens e ensinar também, né, um pouco, né, Léo? Mesmo que de forma mais descontraída, esse você conta sobre o surgimento da crônica e da novela a partir do que veio a partir do folhetim, né? Porque a crônica, na verdade, ela é um neto, bisneto lá dos folhetins que eram publicados lá no século XIX, né? Tanto folhetins narrativos, romances escritos em capítulos, né, nos jornais, quanto textos isolados mesmo, que eram publicados, que eram chamados folhetins de variedade, né, que eram textos comentando os acontecimentos da época, né? Então, Machado de Assis fazia isso, Zé de Alencar fazia isso, Raul Pompeia fazia isso. E esse tipo de narrativa depois migrou para a radionovela e depois para a telenovela. Então, tanto que a novela muitas vezes é chamada de folhetim eletrônico, né? Tem a ver com essa linha, não vou dizer evolutiva, né? Porque não é uma coisa que foi melhorando, mas é uma linha genealógica aí, que vem dos folhetins, tanto narrativos quanto folhetins de comentário, para as radionovelas, para as telenovelas e também para as crônicas de jornal, né? Tudo isso tem uma origem lá atrás que foi se ramificando. Uma das crônicas eu falo sobre isso nesse livro também. E é bom trazer isso, né? Um pouco de história também, para a gente já
ir relembrando, e quem não conhece fica sabendo, né? Do surgimento. Aí o outro é o Rock Manda Lembranças, que é incrível também, Léo. Fala dessa parceria sua aqui com a Rosana Rios. Então, esse livro aí surgiu de uma maneira bem curiosa, assim, eu e a Rosana estávamos participando de um evento literário lá em Londres, e um dia a gente estava de folga lá, falou, vamos lá na Abbey Road, né? Vamos fazer a famosa travessia da Abbey Road lá, tirar aquela fotinha que os Beatles tiraram, todo mundo faz isso quando vai em Londres, né? E conversando sobre isso, a gente viu que tanto ela quanto eu somos, né, fascinados pelo rock, pelos roqueiros, pelas bandas e tal. E dali a gente começou a conversar e surgiu a ideia da gente fazer um livro de crônicas de rock, né, contando nossas memórias de shows, de discos, de festas, de programas de rádio, né, tudo aquilo que o rock vai trazendo para a gente, e acabou que fizemos esse livro, foi durante alguns anos, né? Esse evento aconteceu em 2016, o livro saiu em 22, então foram quase 7 anos para construir esse livro, a gente foi fazendo sem pressa. Lembrei de uma história legal aqui, do show do Sting que eu fui lá no Independência. Ela falou, eu lembrei de um programa de rádio que eu ouvia na minha adolescência. Aí fomos criando essas histórias que eu acho que são bastante saborosas para os adolescentes, né? Por quase todos os meus livros de crônica, sempre tem uma que fala de rock ou de shows, e a meninada sempre curte muito. E aí eu falei, dessa vez vai ser um livro inteiro só sobre isso. Eu tenho certeza que é um livro voltado para adolescentes, né? É um livro grande, é um livro de quase 100 páginas, e com certeza vai ser muito lido por adolescentes, mas é um livro que qualquer adulto também vai ler, né? Que está falando desse assunto que é de interesse de muita gente, né? Mesmo quem não é roqueiro, mas gosta de música, gosta da relação da gente com os nossos fãs, ou com os nossos ídolos, quer dizer, né? Os ídolos da música, com as bandas, os cantores e tal, eu acho que vai curtir esse livro. Eu acho, assim, principalmente nós, assim, dessa geração, né, que conhece um pouco do que são, viveu, né, um pouco do que vocês falam ali, traz essa memória afetiva também, dos discos, quando vocês falam dos LPs, né, da fita, cassete, faz o jovem de hoje, que não lida muito com isso, que está tudo gravado ali no Spotify, disponível, né, mas da gente que lá atrás passava um apertinho para conseguir ter a música que queria em casa, né? O disco era mais caro para comprar, não é todo mundo que tinha esse acesso, tinha que ouvir no rádio, né? As músicas e levar para o toca-fita. Vocês trazem também um pouco dessas lembranças, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eu converso com adolescentes e eu conto alguma história de algum show que eu fui, eles ficam fascinados, assim, porque eles estão naquela idade que eles, assim, 12, 13, 14 anos, eles ainda não estão, eles estão querendo ir nos primeiros shows, né? Então, ir viajar para ver um show, né? Ou ficar juntando dinheiro, pedindo para o pai autorização para ir no show. Então, eles, mesmo que eles não conhecem aquele artista que eu estou falando, mas essa emoção de querer ir no show ou de se preparar para ir num show é algo com que eles se identificam muito, né? Eu acho bem interessante isso. E a gente está nesse papo de música, entrar um pouquinho no seu lado compositor, né? E poemas seus que já foi musicado aí por nomes importantes da música brasileira, o Thelmo Lins, André Abujanra e letristas também. E você é letrista dos compositores do Wagner Cousas, Zé Beto Correia, Salatiel Silver. Quero que você conte um pouco sobre esse seu lado, assim, compositor musical. Eu não toco nenhum instrumento, não conheço música, assim, a teoria musical nem nada, mas as pessoas dizem que meus poemas são muito musicais, né? Tem um ritmo, tem uma ginga, tem uma sonoridade boa de ser musicada,
né? Eu não sei se isso é intuitivo, né? Eu cresci ouvindo muita música, né? Meu avô, minha avó tocavam, minha avó tocava piano, meu avô tocava trombone. Em casa eles tocavam muito. Aliás, eles se conheceram exatamente tocando música no cinema mudo, lá nos anos 1930, né? Foi quando eles se conheceram, ambos tocavam nas sessões de cinema mudo. E eu cresci, então, com muita música em casa, né? Meus avós, meus pais ouviam muita música e talvez por isso meu texto, especialmente os poemas, sejam musicais e musicáveis, né? E aí não foi por iniciativa minha, mas ao longo desses meus 30 anos, vira e mexe aparece algum músico, algum compositor, algum professor de música da escola que me entra em contato e fala: olha, eu musiquei aquele poema seu de tal livro. Né? Era muito comum eu chegar numa escola e, de repente, estão lá os alunos cantando um poema meu, e eu nem sabia que tinha música daquilo, porque o professor de música da escola compôs né, musicou um poema meu. Isso já aconteceu várias vezes. E às vezes também são músicos mesmo, que já com né, uma trajetória conhecida, que me pedem para mandar algum poema ou me pedem uma letra, e eu faço isso com o maior prazer, né? Porque fazer parte de uma composição musical é maravilhoso. Como eu não toco nenhum instrumento, minha parte tem que ser mesmo fazer a letra, né? Inclusive, nos festivais aí que o Afonso promove, como o Flitabira e o Flieraxá, eu já Nossa, maravilhosa. compus os hinos, né? O hino do Tamanduel, Do Tamanduel. do Flieraxá, o hino da Cora, lá também do Flieraxá, Lobato. a música do Sino, lá de Fritabira. muito bonita. Isso parcerias com o Tino Freitas, né? Que é um escritor e músico, grande amigo meu, e a gente já fez livros juntos, fizemos música junto, e Um amigo para mim querido é um que... prazer. Ô, Léo, mandar um abraço para o Tino, né, para o Salatiel, dois queridos que sempre estão... Salatiel já musicou vários poemas festivais. meus também. Aí a gente tem, ainda de 2022, O Medo Estranho, Antídoto Esquisito. Gente, que ideia genial de vocês nesse livro, que é com a Penélope Martins, e o Alex, ele fez as ilustrações? O Alex fez as ilustrações. Na verdade, esse é um dos livros que eu falei que nasceu da ilustração, né? Josane segura nas mãos o livro Medo Estranho, Antídoto Esquisito. A capa mostra uma criatura roxa de cabelo rosa e com diversos olhos em frente a um frasco com um antídoto. Nasceram disso, né? Dele postar alguma imagem e falar: eu gostei dessas imagens, dessa série de imagens, isso dá para fazer um livro. E o Alex sempre topa, né? E aí, esse aí, por exemplo, ele começou a publicar uma série de ilustrações de monstrinhos, e muito curiosos esses monstros. E aí eu falei: pô, dá para fazer um livro a partir desses monstros. Como que nós vamos fazer um livro a partir desses monstros, né? Aí, conversando com ele e com a Penélope Martins, que é uma escritora de São Paulo, também a gente já tinha feito um outro livro junto, tivemos a ideia de fazer cada um desses monstros vai ser ilustrado em texto, né? Já que ele já existia, nós ilustramos em texto com um medo e um antídoto. Então, mas são medos bem inusitados, assim, não é igual medo de escuro, medo de cobra, não. É medo de um ET. Medo de combinar uma carona e acabar no vácuo. Isso. Josane mostra uma página do livro com a ilustração de uma criatura com diversas cabeças. Não, gente, tem medos geniais. Medo de tropeçar nas palavras e acabar engasgando. Falei, vou selecionar aqui os que eu tenho medo. Ficou medo muito bacana. E aí, o que eu fiz? Como é que nós fizemos? Quando eu fiz o medo, a Penélope fez o antídoto. E quando ela fez o medo, eu fiz o antídoto. Então, é como se fossem duas mini crônicas, né? Um escreve aquele medo, o texto sobre aquele medo, falando de coisas bem do cotidiano dos adolescentes, fala de amizade, de namoro, de família, de bullying, de sonhos, de escola, de
briga de turma. Medo de virar adulto da noite para o dia, gente. Medo de acordar e não reconhecer seu rosto no espelho. Tem muitos medos legais. Tem isso, tem a coisa da autoimagem. Os assuntos são muito próximos do cotidiano da criança, mas são a abordagem que é bem inusitada, que é através desses medos e dos antídotos, né? Então, o antídoto é sempre uma maneira de, olha, como que você pode driblar esse medo, né? Aí pode ser pelo humor, pela coragem, né? Pela paciência. Cada medo vai pedir uma maneira de você encarar. Não, é delicioso. Medo de brincar de esconde-esconde, nunca mais o encontrar. Quem nunca teve medo disso? Ai, Esse livro ficou muito vocês são bacana, muito inventivos. Gente, eu amei esse livro. muito bem Ai, produzido pela editora Ciranda, e tá um chuchu assim, o livro. tá mesmo, Léo. E você faz uma pergunta aqui na introdução que fala: será que o medo serve para alguma coisa? Né? Que aí já abre caminho, porque serve, né, Léo? Sempre serve para você crescer, para você aprender alguma coisa, para você se desafiar, né? Para você buscar respostas, né? Sempre tem. É assim que a gente lidou com os medos nesse livro, né? Eu acho é um livro que recém-lançado, né? Mas eu acho que tem muita chance de conquistar aí os adolescentes, né? Como eu gosto de falar assim, de zero a sempre, né? Que ótimo! Zero a sempre, maravilhoso. Aqui, tem mais um livro também, de 2022, que é A Grande Convenção dos Sapos, que eu não estou com ele aqui. Léo segura nas mãos o livro A Grande Convenção dos Sapos. A capa mostra um sapo de terno e gravata em um palanque em frente a um microfone. A Grande Convenção dos Sapos é um infantil que eu fiz em parceria com o Ivan Zig, um grande ilustrador carioca, muito divertido. E é uma história, assim, aquela história assim, que a gente chama de livro-álbum, né? Com pouco texto, muita imagem. É uma história que fala sobre o diálogo, né? Sobre a importância do diálogo, da convivência com outras vozes, né? É uma convenção dos sapos. Eles se encontram em torno de um lago e vêm sapos de todos os lugares do mundo e cada um vai falar da sua maneira. Então o brasileiro começa, quash, quash. Aí o americano, mas que negócio de quash, quash? Sapo fala ribbit, ribbit. Aí vem o japonês fala nada disso. Sapo fala gecko, gecko. Aí vem o francês, não, é quack, quack. Aí cada um quer falar da sua maneira, né? Como é que é o quachar naquela sua língua. E vira um caos danado. E eu não vou contar o final da história, mas acontece alguma coisa que eles ouvem um barulho lá do outro lado do lago e ali vai ter a solução dessa história, né? Mas é um livro que ficou muito bacana, editado pela Globinho, né? O selo infantil da editora Globo. E é um livro Gente, que... só de ouvir você falar, eu já fico com vontade. Eu adoro livro infantil. Então, A Grande Convenção dos Sapos está uma delícia. O Ivan Zig é um ilustrador assim, de um traço único, todo mundo bate o olho, já sabe que é um cara muito bom. Esse livro ficou um xodó, assim, gostei muito também. Léo, você tem uma produção literária intensa anual. Você escreve todos os dias? Sabe o que Como é? O que é pessoal isso? assusta assim, nossa, você já tem 80 livros, o que é isso? Mas acontece, tem que pensar o seguinte, gente, são 30 anos escrevendo, e são livros assim, que você pega a Grande Convenção dos Sapos, você colocar em Word, dá 2 páginas, né? Os meus livros infantis são assim, 2, 3, 4 páginas de texto. Então, eu escrevo, às vezes, 3, 4, 5 num ano, né? E é claro que você pega um maior como esses de crônica que você viu aí, né? O Rockman das Lembranças, ou mesmo o Medo Estranho, Antigo Esquisito, foram 2, 3 anos fazendo o livro. Mas os mais infantis, eu faço em algumas semanas, 1 mês, 2 meses. Então é natural que eu lance 3 livros no ano, não é nada fora do comum. Assim, e multiplica por 30 anos, você chega nos 90 livros, né? Assusta, né? Eu mesmo assusto. Nossa, 90 livros, o que é isso? Mas é por causa do tamanho mesmo dos livros, né? E se eu fosse fazer... Mas estou reclamando, não, Léo.
eu tô achando Eu muito sei, bom, não, porque mas é seus porque livros são é um incríveis. espanto. Eu sei, mas é um espanto comum, né, das pessoas que Uhum. se assustam com o número. Né? Se eu fizesse 90 romances em 30 anos, Aí eu é. acho que seria um caso de internação. Mas, no caso, a maioria são histórias curtas, né? E romance, Léo, você já tem Aí algum eu aí? tenho algumas novelas juvenis, assim, não chega a ser um romance, né? Tem um que chama A Sorte Pulou da Janela, que é um juvenil quase adulto, assim. Tem um que chama Na Marca do Pênalti também, que é um juvenil bem interessante, que fala sobre o universo do futebol. Mas esses eu faço assim, um a cada 3 anos. É uma coisa que, né, pelo próprio tamanho, demora mais. Os infantis eu faço mais com uma frequência bem maior. Tá. Ô, Léo, nosso tempo está acabando aqui, chegando no finalzinho do programa. O que que mais que você preparou aí para essa celebração dos 30 anos? Conta pra gente. Olha, bom, primeiro que eu pedi para o Alex, esse que fez a ilustração do Medo Estranho, Título Esquisito, ele é um grande designer também, eu pedi para ele, encomendei dele um selinho, né, para os meus 30 anos. Então, ele criou e, por exemplo, as editoras, algumas estão colocando na capa, por exemplo, essa aqui é a editora Abacate, colocou na capa Uhum. dos meus livros lá, não sei se dá para ver aí, mas é um selinho Léo Cunha, 30 anos. Léo mostra o detalhe na capa de um livro do selo comemorativo de 30 anos de carreira literária. Isso os livros que ou forem lançados em 23 ou forem reeditados, né? Uma nova edição, uma nova impressão. Isso pela parte das editoras. Tem alguns livros novos que estão saindo, né? Já vão sair no ano dos 30 anos. Então, tem vários livros para serem lançados esse ano. Tem um livro com o Rui de Oliveira, que é um grande mestre da ilustração brasileira, A Caminho de Belém, que está saindo em breve. Tem uma parceria com o Alexandre Rampazzo, que é o Estrangeiros, que fala sobre refugiados, um livro também que está muito potente, assim, muito forte, expressivo, vai sair pela editora. Todos infantos juvenis. Todos infantis, é esses que eu estou falando, Uhum. são infantis. Uhum. É tanto o Caminho de Belém, que é pela Ciranda, quanto o Estrangeiros, que é pela Olho de Vidro. Tem também um pela Nova Fronteira, que é Os Relógios, que eu estou fazendo em parceria com o Celso Goodfriend, que é um grande amigo e escritor lá do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de escrever em parceria, né? Tem vários livros em parceria. Então, tem esse que eu fiz com o Celso Goodfriend. Tem um outro que é parceria com a Marta Lagarta, que é outra escritora que eu faço muitas parcerias com ela, que é um livro que vai sair pela Yellowfant. Yellowfant é o selo infantil da Autêntica, né? E aí, pela Yellowfant, vai sair Era uma casa muito inventada. Uma Casa Muito Inventada, exatamente, eu nem sei quem vai ilustrar ainda, mas acho que sai esse ano ainda. Tem uma parceria com o Salmo Dança, que é um ilustrador que eu adoro, já sendo nosso quarto livro, na verdade, que sai pela editora FTD. Eu Eu penso penso sempre em sempre em você. você, que está lindo demais. É um que também eu fiz a partir das imagens. O Salmo me mandou algumas imagens e eu criei a história a partir da imagem. Depois ele fez mais algumas imagens, mas é um processo que eu gosto de trabalhar, como eu falei, né? De criar a partir de uma imagem. Tá lindo também, eu penso sempre em você. É um livro mais emotivo, assim. Fala sobre a relação de uma menina. Não, é uma elefantinha na ilustração, mas representa uma fábula, né? Representando uma menina, os pais separados, ela mora com a mãe tem um outro namorado, e ela vai passar o dia no parque com a mãe e o namorado, e depois vai para a casa do pai. Então, é o dia dela o tempo todo, né, lidando com essas coisas. Estou com a minha mãe e o namorado, mas mais tarde eu vou para o meu pai. A expectativa de chegar lá e o que o pai vai pensar, como é que o pai vai receber. Então, é uma situação que eu acho que muitas crianças vão se Corriqueira, é isso que eu ia falar, mas as crianças identificar. vão se identificar. E está muito poético. É uma história que ficou bem bonita. Sai no segundo semestre pela editora FTD.
Ai, tem mais coisas, mas eu não acho que não sei se vai dar tempo de falar. E aí Também tem tem o livros da que são... letria, né? Que é Osso Ah, Nosso. tem o livro de palíndromos, né? Eu com a minha maluquice, meu cérebro tiltado aí, que eu gosto muito de criar palíndromos, trocadilhos, anagramas, jogos de palavra em geral, né? Eu faço muito isso. E eu publico muito palíndromos, né? Assim, nas redes sociais. E o, Aham. e o Ângelo Abu, um ilustrador maravilhoso aqui de Belo Horizonte, ele me convidou para fazer um livro de palíndromos. Ah, Léo, eu gosto muito dos seus palíndromos, vamos fazer um livro só de palíndromos. Eu nunca tinha pensado em fazer um livro só de palíndromos. Eu falei, como fazer um livro só de palíndromos? Aí eu tive a ideia de fazer, que já sei, vou criar um tema, né? Vai ser só sobre cachorros. Então, eu criei vários palíndromos caninos e o livro vai chamar Osso Nosso, que é um palíndromo, né? E esse já Caninos. está ilustrado, já está quase saindo pela Aletria. Também, nossa, está um barato, assim. Não, todos que você citou aí, esses 5 são incríveis, já dá vontade de ler. Ô, Léo, nosso tempo acabou aqui. Eu vou te pedir para fazer suas considerações finais, já te agradecer pela presença aqui no Pois é, o Sempre um tempo passa Papo. rápido, que a gente está cheio de novidades e muita conversa boa, mas um prazer conversar com você, Josane, participar do Sempre um Papo, e espero que aí o público tenha curtido aí as novidades, um pouco da minha trajetória, e estou sempre às ordens, sempre que for convidado. Que venha mais títulos, mais 30, 40 anos de literatura, Léo. Oh, Deus te ouça. Tomara. Grata, viu? E você que nos acompanhou aqui pelo canal do YouTube do Sempre um Papo, obrigada. E a gente se vê numa próxima. Até já. Até mais.